Olá, boa noite, seja bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre autismo. E sobre esse assunto eu converso hoje com o Dr. Cauê Talarico, advogado, presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Santos. Tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. A gente conversa também com a Ana Paula Chacur, ativista da causa e gestora da Chacur e Chacur. Tudo bem, Ana? Tudo Seja bem, bem-vinda. Roberta. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer estar sempre aqui no ND. Falar sobre autismo. Recentemente, o governo federal aprovou a Lei Romeu-Mion, que institui a Carteira Nacional do Autista. A nova lei prevê que, com o documento, a população autista tem uma prioridade nos atendimentos em serviços públicos e privados, principalmente nessa questão da área de saúde, educação e assistência. A aprovação da lei, a gente pode dizer que é um avanço? Deixa para o Cauê comentar. Não deixa de ser um avanço, eu não acho a lei ruim. Embora a prioridade ela já existisse em decorrência de outras leis, por ser a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência e por isso já tem direito a essa prioridade. Eu acho que o que facilita com essa lei, embora existam algumas críticas, mas eu acho que facilita na identificação. Então, uma vez expedida essa carteira, facilita para a pessoa e para os familiares da pessoa com autismo se identificar como tal, quando precisa. Até porque, diferente de outras doenças ou síndromes, não tem um estereótipo, Sim, exatamente. Né? Exatamente, Roberta. Não traz características físicas, né? A não ser no momento que está em comorbidade ou associado a algum outro tipo de patologia. E complementando o Cauê, o que a gente escuta das famílias que chegam até para os grupos, é a questão do constrangimento, né? Do constrangimento em enfrentar as filas, em fazer valer o direito da prioridade que já é previsto em lei há muito tempo, né, Cauê? E como o Cauê falou, desde 2012 a pessoa com autismo passa a ser pessoa com deficiência, mas ainda a gente encontra outras barreiras na legislação, inclusive eu vou já puxar aqui um pouquinho na questão da concessão da vaga de prioridade para carros. Exatamente. Santos, nós não temos essa prioridade para a pessoa com autismo. Para a gente entender um pouquinho melhor, Ana, o que identifica uma pessoa com autismo? Pedindo licença a todos os especialistas, eu sou uma estudiosa, né, mãe. Basicamente, hoje ele é classificado por dois grandes prejuízos, que é a área da comunicação e de interação social. Então, é um diagnóstico feito que é clinicamente, por observação, sem nenhum exame ainda de imagem. O que existe são estudos genéticos e alguns milhões aí de genes possíveis causadores do autismo, mas ainda nada que seja fidedigno em exames. O diagnóstico é clínico e por comportamento. Por alteração do comportamento. A gente não está falando de uma doença, na verdade, é um transtorno de comportamento. É um transtorno, né? Associado ao comportamento. É claro que as terminologias para cada área, para a área médica é uma, para a área educacional é outra, mas é um transtorno que você faz diagnóstico por comportamento. Você tem 2 filhos Sim. Com autismo? Cauê também? Tenho um. Tenho 2 filhos, mas um com autismo. Como é que foi a questão do diagnóstico? Fácil? Não. Eu acho que, pelo menos, todas as famílias que eu conheço, elas tiveram uma certa dificuldade em conseguir o diagnóstico. Então, assim, é quase que um processo clássico, né? Passa por diversas áreas, diversos profissionais, até que, num determinado momento, um deles fala assim, realmente, seu filho está dentro do espectro. Então, para mim, foi difícil obter o diagnóstico, porque, na verdade, os profissionais que eu passei, eles não sabiam. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eles não sabiam o que era o autismo. Isso é quantos anos, Cauê? Meu filho tem 8 anos. Não faz tanto tempo assim, Não né? faz, tem mais ou menos uns 6 anos. Você acha que existe essa dificuldade no meio médico? Às vezes os pediatras, eles ainda demoram para identificar? Acredito que hoje muito menos, né, Cauê? Do que na nossa época. A Helena está com 11 e o Antônio está com 8. O que eu acho que existe, falando do sistema público de saúde, que é onde a gente tem o maior número aí de usuários, né, classe C, é uma demanda gigante, um tempo pequeno para esse especialista poder observar. Geralmente o tempo de consulta é mínimo, essa criança vem sem uma avaliação do psicólogo, o máximo que ele tem é uma avaliação da equipe educacional, que provavelmente foi quem fez e quem observou que tinha um desenvolvimento diferente. Eu acho que existe uma problemática grande em saúde pública
E acredito que os profissionais da pediatria estão mais preparados, têm um olhar mais atento para qualquer alteração do desenvolvimento, mas com autismo muito mais porque tem sido, a mídia tem falado bastante, tem nos ajudado a propagar essa conscientização e esse conhecimento. Esses espaços como esse é importantíssimo para a gente falar cada vez mais. E parabéns, Roberta, por abrir esse espaço fora de uma época que geralmente se fala em autismo no mês de abril, que é o mês de conscientização. Então, estar aqui no mês de fevereiro falando sobre autismo é bem bacana. A gente tem algum índice, alguma porcentagem da população com autismo? A gente sabe que esse número vem crescendo, né, nos últimos anos, ou porque realmente está aumentando, ou porque antes as pessoas desconheciam que seria o TEA. O TEA. Né? A gente pode identificar qual seria o real motivo desse aumento do número de casos e se é que a gente tem esse número na Baixada, mais ou menos? A gente não tem números oficiais, eles não existem. A gente tem números de... Né, percentuais, mas que são normalmente de estudos que vêm de fora. No país a gente não tem números do governo. Existe agora, né, a aprovação da lei que determinou que constasse no censo, né, a pergunta, mas a gente não sabe como é que vai ser feita essa abordagem. Pelo menos eu não tenho conhecimento e isso me preocupa, porque senão ele também vai, às vezes, te dar um número errado, não resolve o problema. Assim, como é que a gente vai cobrar política pública se a gente não tem nem os dados? Não sabe nem para quem vai Exatamente, atender, né? A gente não sabe quem é essa população. Então, mas estima-se 2% da população. Né? Isso população mundial? Mundial. E aí, se a gente pensar na cidade de Santos, a gente tem aproximadamente 8 mil famílias, 8 mil pessoas, né, aproximadamente, com possível diagnóstico de TEA. Para a gente fechar esse bloco, já que a gente começou falando sobre a carteirinha, a nova lei, né, do governo federal em relação à lei Romeu Mion, que é por conta do filho, né, do Mion, que tem autismo. Hoje, essa carteirinha, ela já é expedida no país? Essa carteirinha federal ainda não, falta regulamentar, né, um decreto regulamentar a lei. E até para determinar como é que vai ser expedido, quais são os documentos necessários. Nada disso a gente sabe ainda. Aqui em Santos tem. Não é só para a pessoa com TEA, né? Para todas as pessoas com deficiência que queiram, que precisem, né, de alguma forma, da carteira. Mas ela também está restrita, a validade dela é só aqui a cidade de Santos. Mas já ajuda, porque, como a gente disse aquela hora, né? Embora eles tenham direito à prioridade, a lei diga que tem prioridade, hoje em dia você tem, né, em alguns estabelecimentos, o símbolo também, por conta de lei, o símbolo, né, do autismo. A gente tem casos de violência praticada contra pessoas com autismo por achar que estão furando fila ou por não saber do direito à prioridade dessas pessoas. Então, eu não acho que a lei é desnecessária ou irrelevante, eu acho que até é importante. Porém, mas mais importante que a lei é o conhecimento, né, transmissão de conhecimento. As pessoas, a sociedade saber que, olha, calma, tem outras pessoas que têm prioridade e precisam passar na sua frente. Então, assim, ninguém quer prioridade porque não aguenta ficar em fila. A verdade é que o autista ele tem dificuldade de esperar, então tem que ter todo um treinamento, um tratamento adequado para ele. Que também não tem, no Brasil ainda. Exatamente, não é privilégio, é necessidade. Então, quem convive, e é importante essa convivência com pessoa com autismo, sabe que a qualquer momento ele pode entrar em crise e causar uma situação. Exatamente. Ele usa do atendimento preferencial, não é porque ele não consegue ficar em pé, às vezes não tem questão física nenhuma, mas o ambiente é insalubre para ele e ele vai entrar em crise. Então, eu, por exemplo, com meu filho, eu dificilmente uso atendimento preferencial, a não ser que ele esteja muito agitado. Então, para evitar que ele tenha algum tipo de comportamento disruptivo, aí eu entro na fila preferencial e eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de carteira. Mas também ninguém nunca me questionou, graças a Deus eu não tive problema. Mas se ele, por exemplo, você está numa fila e aí você começa a perceber que ele vai entrar numa crise, você passa e avisa? Eu ia perguntar para o Cauê exatamente se ele não precisou avisar. Eu passo, não... Mas você pede licença? Não, eu peço licença e falo assim, eu explico, meu filho é autista. Você explica. Não, mas eu explico assim, se eu estou na fila, se eu estava esperando na fila, e ele está... No momento de crise, de entrar ansiedade, numa crise de ansiedade. Né? Eu já peço para passar na frente justamente para que ele não... Porque é um sofrimento para ele. Mas você explica para a pessoa da frente, é isso que eu acho que eu... Não, eu já explico existiu porque... o caso da pessoa negar? Não, comigo eu nunca tive problema nenhum com relação ao meu filho, de nenhum preconceito explícito, assim, e nem de negar alguém,
direito já teve, né, com relação ao plano de saúde, mas de ninguém nessas situações de atendimento preferencial de eu ter algum tipo de problema. Normalmente, eu talvez até tendo um pouco de sorte, as pessoas que estão na fila começam a perceber a São mais agitação. gentis. E aí eu falo assim, olha, eu gentis. vou precisar passar na frente porque ele está muito agitado, ele tem autismo. Eu falo, não, tudo bem, pode passar. Eu não tive, eu comigo, graças a Deus, nunca tive nenhum tipo de problema. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre autismo na Baixada Santista. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é autismo, e sobre isso eu converso com o Dr. Cauê Talarico, advogado e presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Santos, e com a Ana Paula Chacur, ativista da causa e gestora da Chacur e Chacur. No ano passado a gente conversou aqui, a gente trouxe essa informação no ND de que Santos receberia a Clínica Escola, que é uma clínica especializada para o atendimento a autistas. Inclusive foi feito um baile da cidade onde toda a verba foi destinada à criação dessa clínica. Como é que está esse projeto hoje? Já se passaram quase 5 anos desse projeto sendo pleiteado na cidade de Santos. Realmente houve o baile, o primeiro valor foi revertido para o início das reformas da Clínica Escola, que foi pensado arquitetonicamente para a pessoa com autismo. Existiu uma força-tarefa da Prefeitura na ocasião, com a comunidade, com o Grupo Acolhe Autismo e inclusive até o Clube Design. Hoje, a obra está prontíssima, desde outubro do ano passado. O imóvel está pronto? O imóvel está pronto. A nossa grande discussão o tempo todo foi com a questão da abordagem baseada em evidência. Então, oferecer para o SUS uma abordagem que é preconizada fora do país, que é respeitada e que tem evidência científica para o tratamento do autismo. Então, quando conseguimos eliminar essa discussão, veio uma nova discussão que é a forma da gestão. Nós pleiteávamos também uma gestão direta, entendemos que não era possível e acabamos concordando com a Prefeitura de fazer essa gestão por organização social. Então, está prometido um edital para essa licitação, para essa organização assumir, mas ainda não existe uma data clara para esse funcionamento, mesmo porque é necessário a capacitação desses profissionais que serão contratados. E que não é uma capacitação, o Cauê pode até me ajudar a falar, porque tentou durante algum tempo pela OAB trazer uma capacitação para Santos, baseada em evidência. Então, nós não temos ainda uma data. Então, a gente tem o prédio, a estrutura, mas não está funcionando. Não está está funcionando. Não está Não. funcionando. E nem tem uma data prevista para funcionar. Assim, pelo que eu sei, não há algo assim numa perspectiva muito próxima. E me preocupa essa questão da capacitação, porque a ideia, né, da Clínica Escola é oferecer uma abordagem diferente do que já existe no município. E se vai ser gerida por OS, com que especialidades, né? Com quais pessoas, com que capacitação. Então me preocupa esse edital. Hoje, o grande problema é o serviço público. Para autismo? Bom, eu sou usuária do SUS, né, de toda a rede. Nós entendemos que tivemos uma abertura do governo para construir um novo serviço. O que acontece é que é um processo longo e existe uma ansiedade muito grande, inclusive minha, que tenho as minhas crianças, precisando desse atendimento para que ele aconteça. Então, acho que as famílias já estão num momento de muito desgaste, né, do sistema público. O que o sistema oferece hoje para a pessoa com autismo? É uma intervenção que é eclética, porque nós não sabemos de que forma ela é feita, porque muitas vezes também não existe nenhuma devolutiva para a família. Então, ele é assistido 1 a 2 vezes por semana no máximo, né, Cauê? De qualquer serviço hoje público. Isso não tem evidência para melhora, principalmente para os casos graves de autismo, ou os casos de vulnerabilidade social, que a gente estava até comentando antes do programa. Pessoas que não têm nem dignidade na moradia, quanto mais em atendimento de saúde e educação. O que sofre hoje? Desculpa. Não, que a questão da saúde é um problema no nosso país já recorrente, não só para a pessoa com autismo, em tudo. mas quando envolve o autismo, a abordagem hoje
que tem evidência, que tem sido indicada no mundo inteiro, países de primeiro mundo oferecem, né, no sistema de saúde deles, que seria o ABA, a gente não tem aqui. Então, não no público, né, tem no setor privado. Mesmo assim, ainda tem negativa de plano de saúde, então... A questão, Porque é um tratamento muito caro, né? É, não é barato. Mas depende do que se entende como algo caro. Porque se essas pessoas não tiverem o tratamento adequado, no futuro elas serão dependentes. Elas vão custar 2 vezes para o governo no futuro, elas serão na vida dependentes adulta. tanto da família quanto do governo. Então, assim, de qualquer forma, o governo vai ter esse tipo... Se está pensando em custo, é melhor investir agora e aliviar, né, os cofres mais adiante, porque quando o autismo envolve toda a família. Então, é uma questão clássica. Dificilmente, na família, todo mundo consegue trabalhar, produzir, e aí, dessa forma, o governo arrecada menos impostos. Então, inclusive nos Estados Unidos, eles têm estudos de quanto uma família deixa, ou de custo, ou de quanto ela deixa de arrecadar por conta do autismo. Não é só o tratamento que é caro, mas aquilo que uma pessoa que deixa de trabalhar, e ela vai acabar precisando de quem? Do governo. Então, você tem, né, benefícios assistenciais, porque as pessoas estão desempregadas, tudo isso sai. Como a gente não tem números, não tem dados, a gente também não consegue computar o quanto se gasta aqui. Mas a verdade custa, é verdade que esse tipo de terapia custa. Mas não tratamento é muito mais caro. Então, assim, se não quiserem discutir do ponto de vista do direito à saúde, de direitos humanos, está meio fora de moda falar de direitos humanos, eu acho que o custo vai ser muito maior, o não tratamento custa muito mais caro. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua a falar sobre autismo. Volto já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é autismo e sobre isso eu converso com o Dr. Cauê Talarico, advogado e presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Santos, e com a Ana Paula Chacur, ativista e gestora da Chacur & Chacur. Gostaria de começar esse bloco entendendo um pouquinho o que sofre um pai e uma mãe autista. Bom, basicamente, filhos autistas. Basicamente, para mim, medo do futuro. Por isso que a gente luta para que as políticas ampliem. E pensando que 80% dessa população é carente, pode ser que minha filha e meu filho estejam nessa população carente quando eu não estiver mais aqui. Então, o que mais me aflige é o futuro. E a falta de atendimento público digno e adequado para essa população. Principalmente nos casos graves, severos, que estão em vulnerabilidade social. Famílias que não têm nem o que comer, né, que foi um caso de um garotinho que chegou para mim de 13 anos, morando nas Palafitas, e eu fui fazer a visita e eu falei, meu Deus, isso é o que ninguém está mostrando. E é sobre isso que a gente quer falar bastante, sobre vulnerabilidade social e a gravidade do autismo. Porque já é difícil você tratar autismo quando você tem dinheiro e quando você tem informação. Agora, se a gente pensar numa sociedade que vive nessas condições já, normalmente, né, de vulnerabilidade social e tem ainda acrescido o problema do autismo, a falta de informação e a falta de políticas públicas relacionadas a isso, Roberta. É uma situação... A pessoa não sabe nem como lidar com o filho ou com a filha dela. E você tem índices de suicídio de mães, de pais, porque estão justamente nessa situação. E morrem, e quem cuida dessa criança ou dessa pessoa, se não tem familiar próximo, para onde eles vão? Quais são as políticas de assistência que acolhem essa pessoa grave? Eu não sei te responder. De políticas públicas está faltando muito ainda, infelizmente. Agora a gente vai ter um simpósio, é isso? Isso, um simpósio nos dias 20, 21 e 22 de março, onde Santos vai reunir um dos maiores e melhores especialistas, pioneiros no tratamento do autismo grave. E a gente vai falar bastante sobre vulnerabilidade e severidade do autismo e a questão do abuso e da violência sexual, que também é um tabu, né, para falar sobre essa vulnerabilidade, se você não oferece programas específicos de treinamento de autocuidado e autoproteção. Então, porque o pouco que a gente tem hoje, né, Ana, a gente percebe que é muito relacionado à primeira infância, à criança, totalmente, né? A primeira infância ainda. Só que depois a pessoa cresce, ela fica adolescente, adulta e ela não deixa de ter autismo. Exatamente. E os serviços, muitas vezes, o pouco serviço que tem em assistência, em saúde, educação, ele se acaba. Você ainda tem tímidos e tudo acontece muito por conta da movimentação dos grupos, do ativismo dos pais, essas políticas caminham. E esses serviços, às vezes, são disponibilizados por instituições de pais.
Quem quiser participar do simpósio, então, como é que pode fazer? Pode acessar o site www.chacurichacur.com.br e fazer a sua inscrição. Tem uma taxa de inscrição, porque o evento não existe patrocinadores, né, é custeado pelo público pagante, o que é bacana porque dá liberdade também para a gente falar do que é real no Brasil, da realidade do autismo no Brasil. É esse o meu intuito. É isso aí, então. Ana, Obrigada muito pela obrigada. oportunidade mais uma vez. Sucesso aí, que seja um nós. sucesso esse evento, Amém. que a gente traga muita informação aí Tenho para certeza quem que precisa. sim. Obrigada, Roberto. Muito obrigada, Obrigado, doutor Cauê. Obrigado pelo convite, parabéns pelo programa e parabéns aí por ter colocado em pauta um assunto tão importante. Isso aí, o ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.